pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Educação. Hoje nós iremos conversar com a professora Daiane, ela dá aula de matemática na Rede Municipal de Ensino. É uma disciplina aí meio complexa, né? Ame ou odeie. Daiane, seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada. Eu sou a Daiane, sou professora aqui da rede desde 2019, né? Me formei em matemática aqui no Instituto Federal em 2018 e já entrei na rede. Já entrou na rede direto, então você nem teve tempo aí de descansar um pouquinho ou pensar se era isso que você queria. Você se formou e já foi direto para dar aula. Já chegou, me formei, peguei meu diploma em agosto, em maio a gente já fez o concurso. Então foi muito rápido, graças a Deus. E está na rede até hoje. Estou na rede até hoje. Já tenho a minha sede, que é o que a gente sempre fica querendo, né? Já tenho a minha sede lá no Tancredo. Agora o novo prédio lá do Tancredo, Novo né? prédio. Antes você começou no Anísio, né? Foi a sua primeira escola? Isso. Foi a Anísio? Foi, eu fiquei todos os anos no Anísio. Como volante, depois quando eu fixei sede, eu fiquei no Anísio também. Então eu já estava bem acostumada ao público. Bom que a gente foi junto. Foi junto. Daiane, como que foi essa questão de você ter feito a disciplina de matemática, cursado matemática? O que te inspirou aí? Teve alguém que te inspirou ou você sempre quis fazer matemática? Como que foi essa escolha sua pela matemática? Eu tenho lembrança de ter falado para minha professora da 7ª série lá no SA, que eu ia ser professora de matemática. Da 7ª série não, desculpa, da 2ª série. E foi a primeira vez que eu falei, e todo mundo da minha turminha no SA não gostava muito de matemática. Então era onde eu via que eu ia me destacar ali na sala, né? Porque ninguém gosta, se eu for bem em matemática, né, eu me destaco, porque o resto todo mundo ia tranquilo. Aí eu comecei a me dedicar, e eu gostava de estudar matemática, eu tinha mais facilidade para matemática do que para linguagens, por exemplo. Para linguagens eu não gosto muito, né? Estudo por necessidade. Aí daí continuou, sempre fui gostando de matemática, sempre foram as minhas melhores notas, sempre na área de exatas. E daí quando o Instituto veio para cá, eu já gostava e daí apareceu a oportunidade de fazer aqui. Aí eu falei, bom, na minha cidade, não preciso sair daqui, né? Já com 17 anos sair da cidade é difícil. Pegar a serra, né? Pegar a serra. E eu acredito também que a Daiane de 17 anos também não tinha maturidade para estudar fora da cidade, né? Então aqui foi a oportunidade de sair do ensino médio e já entrar na faculdade numa área que eu gostava. Só que quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia estudar só matemática, né? E não foi bem assim. Apesar da minha formação ela ter sido muito matemática, que era um currículo antigo que a gente estudava também as pedagógicas, que na época eu não gostava tanto, na época da faculdade, porque eu queria fazer conta. O meu negócio era cálculo, eu adorava cálculo. Hoje eu passo longe. E daí, conforme a gente foi caminhando no curso e foi vendo as disciplinas pedagógicas, e eu entrei na sala de aula e fui participar de projetos, aí eu descobri que eu não era matemática, eu era professora. E hoje é o que eu gosto mais, é o que eu me dedico mais, é o que eu olho mais para a parte pedagógica, porque agora os conceitos matemáticos eu já tenho. Agora eu preciso olhar para a parte do como eu vou ensinar os meus alunos. Isso para os alunos. Como que eu vou fazer eles gostarem da forma que eu gostava desde criança. Né? Pegando um gancho da sua fala aí, você falou que a linguagem você não se dava muito bem, mas uma disciplina complementa a outra, né? Então a gente pensa que nem você falou, você achou que ia entrar no instituto só ia fazer conta, quando você viu tinha as disciplinas pedagógicas, como você, a questão da história da pedagogia, como você vai ensinar isso para os alunos, como você vai passar isso para os alunos, que uma coisa vai complementando a outra, porque não adianta você só saber fazer a conta, mas também não saber ensinar, como passar isso para os alunos. Então a gente vê que a interdisciplinaridade é muito importante, né? Sim, sim. A gente conversa o tempo inteiro isso na sala de aula também, que os alunos eles tendem a não gostar de matemática. E eu entendo eles também, porque nem sempre a matemática ela é apresentada para a gente de uma forma atrativa. Mas é porque nem todos os conteúdos é possível a gente adaptar. Tem coisas que são da matemática pela matemática. O que é possível a gente tenta sempre trazer um gancho, olha, você vai usar isso, né? Mas eles sempre perguntam onde que eles vão usar. Fora da prova, né? Era então, isso que eu falava quando eu estudava. Eu falava assim, eu via aquelas regras de 3 compostas, não sei o quê, daí eu falava assim, ou tinha função, não é função, as exponenciações da vida. Eu falava assim, mas onde que eu vou usar isso no dia a dia? Onde que eu vou aplicar isso agora? E hoje eu vejo que tem aplicação, sim, né? Que a gente usa, né? A gente usa, que nós na nossa vida cotidiana, no básico a gente usa e não tá usando, não sabe que é isso, mas está usando. E às vezes nem percebe. Nem percebe. Né? Você falou que lá no seu segundo ano, não sei se na sua época era segundo ano, era segunda série, era fundamental de 9 anos ou de 8? Eu fiz o 9º ano, mas foi aquela que a gente pulou uma série. Eu pulei a 5ª série. Transição. Então, então você começou no de 8 e foi pro de 9. Isso. Você falou que na segunda série você já falava que gostava de matemática, não sei o quê. Se você pudesse voltar no tempo aí, que matemática você queria, se pudesse conhecer alguma matemática, que matemática você gostaria de conhecer? Que eu gostaria de conhecer um matemático. Um matemático, alguém que você acha que tem uma relevância
na sua área de atuação? Hoje, eu também sou formada em física, eu também dou aula de Física física. também? Que daí, quando eu comecei a estudar, eu não gostava muito da física. Apesar de ter facilidade para a parte de cálculo, a interpretação do problema era o meu problema. Porque daí eu entrava na área de linguagem, né? E hoje eu acho que talvez eu tentaria conhecer algum físico, tentaria sentar para conversar com algum deles, porque eles pegaram tudo que eu gostava, que era matemática, e eles explicaram a natureza a partir dos conceitos matemáticos que eu gostava. Então, depois que eu consegui entender o que tinha por trás daquelas contas de física, hoje o meu olho brilha mais com a aplicação da física. O que a gente mais usa, o que a gente mais estuda ali no ensino médio é Newton. Então, talvez eu ia sentar para conversar com ele e falar, mas como você sozinho chegou nessas considerações? Naquela época, né? Ainda, né? Nessa época, porque hoje a gente tem, né? A gente tem tanta ferramenta, tem tanto software para a gente aplicar, e a gente tem tantos problemas aí que a gente ainda não consegue resolver no campo da matemática. Então, como que eles lá, com um papelzinho e uma caneta, tinteiro, faziam? Então, eu acho que eu ia conversar sobre isso, sobre as motivações dele naquela época de resolver, com poucos recursos. Poucos recursos. A questão da matemática é uma disciplina meio, não vou dizer complicada, é uma disciplina, os alunos ou têm uma facilidade com essa disciplina ou têm uma maior dificuldade. Como que você faz para conseguir motivar os alunos, dentro de uma sala de aula que é totalmente heterogênea, a conseguir participar das aulas, aprender? Os alunos hoje, eles têm uma linguagem muito diferente da nossa. O que eu tento fazer é falar uma língua mais próxima deles, né? Fazer com que a minha fala seja acessível. Então, no começo, quando eu cheguei na faculdade, eu queria fazer continha. Então, eu me preocupava com rigor matemático. Então, eu falava, x pertence aos reais, tá ok. Então, hoje não. Hoje eu tento aproximar a minha fala da linguagem que o aluno vai entender. Então, eu tento mostrar, eu uso a lousa mais na televisão da sala, né? Que hoje a gente tem em todas, então fica bom, né? Aí eu uso muito o tablet como minha lousa, então ele tem muitas ferramentas, muitos recursos, ele consegue corrigir minhas formas geométricas, então eu tento desenhar, aproximar tudo que eu estou falando de uma representação visível ali para eles, porque para mim muitas coisas aconteciam na minha cabeça. Né? Na época que eu estava no fundamental, a gente não podia fazer a conta de divisão com aquela subtração do lado. A gente tinha que fazer a subtração de cabeça e colocar o resultado ali. Então, eu fui acostumada a fazer muitas coisas de cabeça. E eu percebi que os nossos alunos hoje, eles não são, não todos, né? Mas eles não guardam tantas informações assim, eles são mais visuais. Então, eu tento hoje desapegar de como eu aprendi, sempre desapegar do que, como a Daiane aprendeu, para pensar como os nossos alunos de hoje aprendem. Para tentar aproximar a fala. Eu tento levar, às vezes, a gente tem o site do Instituto, ele tem um LEM virtual. E nesse LEM virtual, eles colocam várias atividades que a gente joga no computador, né? Para eles tentarem entender algum conceito matemático ou desenvolver o raciocínio matemático. Que às vezes é um jogo que precisa desenvolver o raciocínio lógico e os alunos não percebem. Então, o que eu tento fazer é colocar esses jogos na sala, para que eles vão jogando, né? Nos minutinhos finais, e a gente consegue discutir sobre pensamento lógico-matemático e levar esses jogos, às vezes, né? Para a gente ver também o conteúdo ali de forma mais prática, mas sempre pensando em deixar mais visual. O que você falou aí do começo, que você utiliza a televisão, o tablet, como que você vê então a importância da tecnologia para a matemática? Porque às vezes o aluno pode pensar assim, se eu entrar no computador, o meu celular faz a conta, se eu entrar no computador, eu colocar lá, eu tenho a resposta, mas eu acho que o que você falou na questão aí de você desenvolver a lógica, por que eu vou chegar nesse resultado? Então, entender o processo. Então, não é só chegar e pegar e falar assim, eu coloquei, por exemplo, 6 vezes 6, coloco lá o resultado no celular. Não, mas por que 6 vezes 6 eu cheguei nesse resultado? O que tem por trás disso? Então, entender a lógica da questão, né? Isso que é importante, você saber desenvolver o raciocínio, porque você vai desenvolver seu raciocínio lógico, matemático, como você falou, poder chegar nesse resultado, não só o resultado pelo resultado. Então, acho que essa é a importância. Agora, voltando na pergunta, a questão da tecnologia, como que você vê a importância da tecnologia para auxiliar o seu trabalho? No começo, eu achava que no começo é engraçado também falar no começo, que eu tenho só 5 anos de sala, ainda estou muito no começo, né? Mas eu sempre pensava muito sobre a forma que eu aprendi mesmo. Então, eu sempre pensava em aula expositiva, com lousa e livro, e só. Mas agora que a gente consegue usar a lousa digital, né, que a TV para mim é uma lousa digital.
Então eu vejo como um aliado, porque eu consigo mostrar, a gente está com o sistema apostilado, então eu consigo espelhar todas as apostilas, o aluno consegue acompanhar melhor, eu percebo as aulas com o livro, com a apostila, porque ele está vendo ali, né? Mesmo que seja espelhado, mesmo que seja de forma mais simples, né? A única coisa que eu ainda não gosto é na aula de geometria. Porque às vezes o aluno tem dificuldade de ver onde que está indo o compasso, porque a ferramenta fica diferente, né? Mas na aula de matemática a gente usa o tempo inteiro e a gente também usa calculadora na sala. Eu também mostro para eles e a apostila também traz isso, que a gente precisa também saber usar o recurso. Só que eu sempre falo para eles quando chega nesse momento, que às vezes tem uma indicação de atividade que é com calculadora. Fala, a gente aprende a usar o recurso, mas a gente também sabe usar aqui o tic-tac quando o recurso falha, né? E eu sempre comento com eles como eles podem, né, aprendendo a usar o recurso e saber fazer sem ele, como eles podem se destacar dos outros. Eu comento sempre que, às vezes a gente vai no mercado, tem lá o percentual de desconto e já tem o cálculo ali. Eu falei assim, eu não estou acostumada, eu estou acostumada a olhar e já tentar aproximar o cálculo, e a gente sempre vai tentando fazer conta, né? Então, a gente fica acomodado nesse suporte que sempre tem. Eu sempre converso com eles para a gente não ficar acomodado, né? Que a gente tem o recurso e o recurso é bom, mas a gente não pode ficar acomodado a ele, a gente tem que saber de onde vem. Saber de onde vem, eu tento sempre fazer com eles, a gente não tentar decorar. Agora, no nono ano, a gente estava vendo sobre semelhança de triângulos também e sobre as relações métricas. E tem lá 10 relações métricas, e daí a gente tem que decorar. Eu falei, não, a gente não tem que decorar. A gente tem que desenhar um triângulo e a gente pode colorir o triângulo para saber de onde que vem cada uma das relações. A gente pode pintar de forma diferente, a gente pode fazer color code tudo, mas a gente não precisa decorar isso daqui, né? Mas se a gente entender de onde vem, fica ótimo. Falo para eles assim, guarda espaço na HD para aquilo que não dá para a gente entender, que tem que ser decorado. Mas o que a gente puder entender, a gente não precisa decorar, né? A gente entende o processo e não precisa decorar a informação. E isso você daí guarda pro resto da vida, né? Porque aquele negócio decorado, você para de utilizar, você esquece. Agora, quando você sabe o porquê da questão, o porquê que está vindo, é mais fácil você relembrar e saber por que chegou naquilo. Uma outra questão, essa questão aí não faz tanto tempo que você está em sala de aula, mas tem algum momento aí que um aluno falou alguma coisa engraçada em relação à matemática, ou algum momento aí que você achou, assim, você foi surpreendida com uma resposta de algum aluno, algum questionamento que você fez? No ano passado, a gente estava desenvolvendo um projeto que era do PIBID. Então, é um projeto que é o projeto de iniciação à docência. Os alunos vão do instituto para a sala de aula, no caso do instituto por conta da licenciatura em matemática, né? E vão lá para a sala. E eu fiquei como supervisora do Anísio, né? E aí a gente sempre buscava alguma forma de ensinar um conteúdo matemático de forma diferente. A gente dividiu o projeto em várias frentes, mas uma delas era essa. E daí a gente estava no 8º ano, a gente trabalha números inteiros, mas é um conteúdo do 7º. Os alunos estavam apresentando dificuldade, então a gente foi trabalhar números inteiros e era uma lista de compras e tinha o dinheirinho e tinha a lista de compras que eles precisavam fazer compra. Aí um dos alunos estava com os R$5 e o leite na listinha custava 7. E daí a gente queria que ele chegasse à conclusão de que faltava 2, perguntamos se dá para você comprar o leite de 7 com o de 5? Daí ele falou que dava sim, que era só marcar na conta. E daí a gente falou assim, mas pode fazer isso? Ele pode sim, lá no mercadinho pode. No mercadinho pode. Então, aí marcou muito a gente. Você ficou assim, agora, o que eu falo? Errado ele não tava. E por isso que marcou. Na hora eu falei, não posso dar risada. Mas aí os outros alunos começaram a dar risada, e o próprio aluno que falou também riu, e ele falou, mas eu resolvi. E de fato ele resolveu, né? Ele tinha um problema que ele conseguiu resolver. Resolveu a solução, né? Ele deixou anotar na conta lá, pago depois. Pago depois. E chamou atenção também porque ele era um aluno que ele estava em acompanhamento na sala. Então, ele tinha ali o atendimento educacional especializado, né? Mas ele participava, e essas atividades, o legal é que todos participavam juntos, né? Era uma atividade que era para ajudar os outros, então todos conseguiam desenvolver juntos. Ele estava num grupo com outros que já eram amigos dele, né? Aí você já podia entrar num gancho aí da aula e falar assim, mas e daí? Você vai deixar marcar para depois? Tem juros, não tem juros? Já cabe outra discussão, é verdade. Outra discussão aí dentro. Uma outra questão também, na sua aula, alguma coisa, você... quando você está conversando com os alunos, tem alguma série, alguma coisa que você indica para eles, uma série, um filme, alguma coisa que esteja relacionado à área de atuação, à matemática? Eu, por exemplo, gosto, por exemplo, de assistir o Young Sheldon lá, eu fico rindo, o Pequeno Sheldon, fico rindo pra caramba, porque ele
por ser pequeno, né, ele era totalmente incompreendido, porque ele sabe mais que os professores, sabe mais que os pais, consegue resolver os problemas aí com maior facilidade, que o professor daquele problema complexo, ele sabe resolver tudo, e da maneira dele, né, que ele é muito direto na hora de falar. Tem algum filme? Série ou filme que eu indico para eles? Eu quase não assisto nada. Às vezes eu tento assistir algumas coisas que eles contam, porque eles tentam relacionar com alguma coisa que eles já viram. Então, às vezes, eles acabam me indicando. Indicando uma coisa. Nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado 2, 3 turnos. Então, eu mesmo quase não assisto. Em casa, eu quero dormir. Mas tem uma coisa interessante nas apostilas, porque nas apostilas tem um material de apoio e lá eles indicam. Então, às vezes, eu fico pensando, nossa, eu não sei. Até no manual de habilidade socioemocional mesmo, a gente fica perdido, às vezes, né, pela primeira vez de aplicar, a gente fica perdido, o que eu podia estudar para pensar sobre isso, e lá tem indicação. E nos outros conteúdos, no conteúdo matemático, também tem indicação. Então, às vezes, no cantinho fica um livro que fala sobre, ou uma série que fala sobre. Então, quando aparece do próprio sistema de ensino, a gente costuma indicar. Mas eu quase não assisto. Eu vou nas indicações deles às vezes. Às vezes é muito bom, às vezes também é para falar para eles parar de assistir também. Uhum. Mas o Young Sheldon é bem interessante. Eu arrasto de rir com ele. Eles comentaram, teve um dia que a gente colocou um problema e era da parte do desafio, da apostila. A gente colocou e não tava difícil, a gente tava pensando. Daí eu falei assim, então a gente vai fazer igual o Sheldon agora, vamos trabalhar. E ficamos olhando um tempo pra louça pra gente tentar desenvolver. Não, que nem um que eu assisti agora, um filme, foi o daquele Oppenheimer. Então você vai vendo que a questão da bomba atômica, né, como que foi construída aí a lógica da bomba atômica. E daí na parte do filme lá ele fala com Einstein. Eu falei, nossa, não sabia que ele teve contato, essas coisas. Que eles eram do mesmo tempo da história. Do mesmo tempo da história. Então é interessante, você vai relacionando as coisas. Uma coisa que acontece muito na sala e tem sido cada vez mais frequente é eles verem algum vídeo curto mesmo de internet, de TikTok, de Reels no Instagram e querer saber o porquê. Aí, professor, mas eu vi em tal TikTok que funciona assim, mas por quê? Eu falei, não sei, vamos assistir o vídeo aí pra ver, né? Porque às vezes não tem relação nem com a disciplina, mas a gente vai assistir, vamos ver se é verdade pra gente já ver também, se esse canal você vai continuar assistindo ou não. Mas eles trazem muito dessas informações. E tem um canal muito bom que eles assistem que explica também sobre como as coisas na natureza funcionam, né? Que é o do Ciência Todo Dia. E eles assistem bastante. E ele comunica de uma forma muito fácil, muito clara para a gente entender. Então, eles sempre perguntam algumas coisas, mas às vezes também vem uns conteúdos que, por conta da gente não ter o filtro, né? Eles perguntam coisas do Ciência Todo Dia que falam sobre teoria da relatividade. Falam, mas calma, né? Não chegou nessa parte calma, ainda. Que a gente não... Às vezes o ensino médio nem chega nessa parte, né? Eles ficam muito curiosos, né? E a curiosidade é boa também, né? E daí, mesmo quando eu não sei, eu não corto, né? Eu falo assim, olha, eu não sei, mas a gente pode ver junto. Manda pra mim, porque às vezes eles seguem a gente no Instagram. Então, manda pra mim, que eu vou assistir lá, daí eu vou tentar entender pra te falar, porque isso aí realmente eu não sei. A gente não corta, né? Porque enquanto tá curioso, tá bom, tem que Você não pode falar assim, você tem que incentivar, né? Que ele pesquise mais, porque se já cortar de uma vez, pronto. Aí perde, né? Perde o interesse, o encanto que tem. Tudo. Outra questão que você falou também do projeto do Instituto, que é o PIBID, né? É um projeto interdisciplinar. Quais projetos aí você desenvolve para estimular os alunos a participar das aulas? Tem algum projeto externo, passeio, ou alguma coisa dentro da sala de aula mesmo? Sim, o PIBID foi um deles que foi de duração de 18 meses. E a gente se dividiu em 4 subgrupos dentro do grupo do PIBID. Alguns alunos ficaram ajudando os alunos do Anísio, na época, a se preparar para a prova do Instituto. Tanto que dos 18 alunos, 8 alunos ficaram foram chamados para matrícula e alguns ficaram em lista de espera, que a gente ficou muito surpreso, né? Porque os nossos alunos ali eles nem se interessavam antes pela prova. A gente se dividiu tanto porque no PIBID eu tenho que auxiliar tanto os nossos alunos e os alunos do Instituto. Então, a gente se dividiu de acordo com as habilidades também do grupo, de professor-aluno, né? E para ajudar todos os grupos ali do Anísio que a gente tinha. Depois do projeto do PIBID, a gente teve um que a gente começou, a gente não terminou e a gente espera continuar, que é o do LEM. O LEM é Laboratório de Ensino da Matemática. O nosso desejo com os alunos do PIBID e com os alunos da classe regular ali era construir um laboratório de ensino da matemática. E isso aí pode ser um armário na escola que a gente gostaria que os alunos confeccionassem materiais para que a gente usasse em sala de aula. Então, aqueles materiais que a gente vê, por exemplo, para demonstrar o Teorema de Pitágoras,
que tem bastante, né? Que tem triângulo e os quadrados, para mostrar que as áreas são iguais. Então esse a gente fez um que era para mostrar o π. Como ele é a razão do raio pelo comprimento da circunferência, a gente fez com barbante e eles conseguiam chegar sempre num valor aproximado de 3,14. Que a gente acreditava que se eles passassem por esse processo de entender da onde vem, ao invés de decorar um número, né, seria mais significativo para eles. Então o LEM a gente começou com o PIBID, e quem sabe as próximas edições de PIBID, né, pode continuar construindo esse LEM. Dentro do nosso sistema de ensino agora, a gente tem também as atividades, que são, às vezes, é um projeto que a gente desenvolve, né? Que agora eu só me esqueci o nome. São as atividades... Ai, agora me fugiu o nome. Agora, são as atividades aí que você... Ai, não é. Tem o manual de habilidade socioemocional e o manual de projetos. Eu acredito que seja projetos, eu me lembrando, eu já corrijo. E nesse manual, a gente tem sequência de atividade que segue cada capítulo. Então, nem todos os capítulos é possível, né? São sugestões aí de atividades, né? Mas são sugestões. E nas sugestões, elas têm todo o desenvolvimento do projeto, o que o professor precisa se preparar para fazer, o material que a gente precisa levar, ele já deixa indicação de o tempo de aula que vai ser reservado. Então, é muito completo o manual de projetos que a gente tem. No Fundamental 1 eu vejo bastante nesse projeto aí que eles utilizam na matemática, questão de receita, colocar proporção, então eu já vi fazendo milkshake, já vi fazendo... Teve algumas receitas que eu vi o pessoal fazendo, falando que era desses projetos que estavam lá na apostila. E ela já indica, e às vezes são coisas que a gente não tinha pensado em fazer antes. Uma das coisas que eu tinha vontade de fazer com os alunos, e eu mesma não sabia, era contar a história de Campos do Jordão. E eu sempre pensava assim, quando eu tiver tempo eu preciso aprender a história, eu preciso contar para os alunos, que a gente precisa conhecer a história da nossa cidade. E daí, num dos capítulos que a gente teve agora, ela falava, as indicações do projeto diziam para a gente andar pela escola e construir maquete, respeitando a proporção, né, e de algum ambiente da escola. Ele pedia para a gente escolher, cada grupo de 2 alunos escolher um ambiente. Eu falei, talvez seja a oportunidade. E da gente andar pela cidade e quem sabe fazer essas maquetes sobre esses nossos pontos turísticos ou históricos da cidade. Porque eu não sabia a história, então eu convidei a professora Fernanda Grabner, ela participou do projeto porque ela conhecia a história da cidade. Daí você faz aquela questão de interdisciplinaridade, né? Relacionar uma disciplina com a outra. Ela pega a parte de história, você pegou a parte de matemática. De matemática, e ela contando a história, eu aprendi com os alunos, a gente fez o city tour pela cidade de trenzinho, e algumas coisas marcam a gente, né? Porque foi um passeio muito simples, a gente foi até o Capivari, o ponto mais distante que a gente foi até o portal e depois até o Capivari. E alguns comentários diziam, nossa, eu nunca vim aqui. Nossa, eu não sabia nem que rua que pegava para vir aqui no Capivari, agora eu tô conhecendo. E daí a gente passa ali por dentro da Emílio Ribas e tem, contando a história da estação também, né? E eles não sabiam que tinha. Então a gente conversando com eles, eu não sabia a história e eles também não conheciam a história, então a gente foi aprendendo junto, né? Com a professora contando. E depois eles voltaram, a gente ainda teve um momento de dupla docência na sala, porque daí ela também é artista, então foi falando sobre como montar a maquete, e a gente com as medidas, e eles fizeram a apresentação. Né? E eu acredito que eles vão se lembrar da história da cidade, né? Agora, porque eles precisaram contar depois também. Eles foram visitar, fizeram as maquetes, então você vai estimulando cada vez mais, né? Eles tinham vergonha de contar, eu falava para eles assim, pensa que é uma fofoca histórica, você vai contar uma fofoca da nossa cidade... Né, por alguém que também não sabe. Eu não sabia, às vezes a pessoa que está vindo aqui também não sabe. Então conta essa fofoca histórica. Pegando uma outra questão aí, tem algum problema matemático aí não resolvido que te inspira ou que você já conversou isso com os alunos? Algum problema matemático que a gente converse com eles? Acho que a gente fala sobre algumas fórmulas gerais, por exemplo, eles sempre falam assim, mas como que eu vou determinar se o número é primo ou não? Não tem uma receita para eu determinar, né? Porque daí seguir um passo a passo é mais fácil, né? E eu sempre falo para eles, todas as coisas que a gente não tem essa receita, não tem a resposta, eu falo, mas não tem, mas você pode ser o próximo, você pode ser a pessoa que vai desenvolver, né? Então, fica aí uma sugestão para o seu futuro, para você estudar e desenvolver. Quem sabe você não descobre um próximo número primo, ou você descobre alguma relação entre eles que a gente pode aplicar. Olha, se você calcular dessa forma, você sempre vai descobrir um número primo. Então fica aí para você, para o seu futuro, quem sabe se não é o próximo. Tem até uma série da Netflix que eu não assisti ainda, mas que eu li por cima, que é
não sei o nome dela, alguma coisa, aquela teoria dos três corpos, né? Quando você tem dois corpos, você consegue estipular a rota dele. Quando entra um terceiro, você não consegue ainda saber qual vai ser a rota, porque entrou um terceiro aí. Então, é um problema que ainda não foi resolvido, eles não sabem qual vai ser a rota por ter entrado um terceiro, né? Então, dois corpos você consegue fazer a rota, três corpos você não consegue. Então, eu não vi a série, mas achei interessante, né? É um problema que ainda não foi resolvido. Ainda não tem solução. Não tem solução. E dentro da matemática, eu acho que muitos problemas que eles podem resolver no futuro é a da otimização. Quando a gente estuda sobre isso na matemática, eu não entendi, mas otimização, que aplicações vai ter? E daí, às vezes, a gente tem que desenvolver um modelo matemático para, por exemplo, otimizar rotas de entrega do Mercado Livre. Como que o Mercado Livre consegue a gente comprar num dia? É engraçado que eu vi uma reportagem dessa no UOL, que tinha uma startup aí que foi vendida para não sei quem, aí que eles faziam essa questão de logística mesmo, para poder saber para otimizar a questão de entrega. E é um modelo matemático que descreve, né? Você vai enumerar suas variáveis e para cada variável tem que ter uma equação e você descreve um modelo matemático. Então, não parece que tem matemática por trás, né? De cabo de internet, enfim, tudo que envolve isso, logística, distribuição, tem otimização matemática por trás, né? É bem interessante que a gente pensa que não tem, mas a gente fala no começo, né? Parece que não utiliza matemática, mas sempre está utilizando. Tudo tem a questão, a gente pensa na questão da linguagem, né? Tudo tem a questão da linguagem para você poder interpretar, saber como utilizar, e a matemática também. Então, são a interligação das disciplinas, que é bem legal isso. Eu sempre pergunto para eles assim, quando eles falam, mas eu não gosto da matemática, eu não vou usar para nada. Eu sempre pergunto, mas o que você vai fazer? E eu sempre tento dar um exemplo dentro da profissão dele que ele vai precisar. Alguma conta ele vai ter que fazer. Quando eu não acho nada, eu falo assim, como você vai saber se seu salário está certo? Se eu não achar nada, conta, eu falo de dinheiro. Tem que saber fazer a conta, senão... Você falou também dos passeios, o projeto que você fez com a professora de História, né? Aqui em Campos. Tem algum local, algum país, algum local específico que você tenha vontade de conhecer por ter uma relevância matemática aí? Eu tenho vontade de conhecer o Egito por conta das pirâmides. Eu também. Como que eles conseguiram fazer, né, naquele período também com pouco recurso. Então eu tenho curiosidade. E a Grécia, porque é o berço da filosofia e da matemática também, né? Então tudo aconteceu lá, então acho que bom que o Egito e a Grécia dá fazendo uma viagem só, né? Você exatamente. Sai de um já vai para outro. Sai do Egito e vai para a Grécia. Exatamente, daí você aproveita, né? Mas eu acho que o Egito por conta das pirâmides e a Grécia por ser o berço aí de onde a gente começa a estudar e fazer registros, né? É uma viagem que também sempre tive interesse de fazer. Eu sempre falo, algum lugar que eu quero conhecer, Egito e Grécia. Dá para fazer Egito, Grécia e a Itália, né? Para ver Roma, essas coisas que daí você vai evoluindo. A otimização. Daí o nosso tempo já está acabando. Não sei se você tem alguma consideração, alguma questão a mais aí que você queira falar. Ou a importância aí da participação também dos pais, né, dos alunos, nessa questão das tarefas, algo nesse sentido. O nosso sistema agora, ele permite que o aluno tenha muitos meios para estudar também. A gente tem sessão de atividade extra, o de matemática a gente começou a usar agora o Cat Learning. O Cat Learning, explica pra gente o que é o Cat Learning, que eu acho que o pessoal ainda não conhece, que é novidade, né? Dentro da plataforma do Poliedro, a gente tem o Cat Learning, que ele é como se fosse um aplicativo ali de matemática dentro da plataforma, que é um jogo. Então, é uma plataforma gamificada e ela é organizada segundo os nossos capítulos. Então, o aluno ele tem autonomia para acessar a plataforma e conseguir estudar ali de acordo com os capítulos. E o mais interessante da plataforma é que o algoritmo ele vai sugerindo para o aluno exercícios para melhorar as dificuldades dele. Então, o aluno está estudando, o que a gente está estudando agora é equação de segundo grau. E daí ele percebe que ele está com dificuldade em identificar os coeficientes. Então, ele vai sempre mostrar exercícios de identificar os coeficientes até que o aluno acerte um número determinado e daí para ele passar para o próximo. Então, ele sempre vai trabalhar em cima da dificuldade. E daí, conforme o aluno vai acertando, ele vai ganhando alguns prêmios. As catcoins. Né? Aí ele vai acumulando catcoins que ele pode comprar, como chama, roupinha de skin? Roupinha de jogo, né? Roupinha, roupinha do jogo, que tem lá fala o nome. E além disso, a gente também atribui missões. Então, o aluno ele pode entrar
e com base na divisão dos capítulos lá, ele pode ir estudando o que já passou ou o que vai ser ainda, ele vai escolher, e a gente também atribui missões. Só que a missão, quando você atribui, ela forma um ranking da sala. Então, estimula um pouco a competitividade dos alunos, mas como já é uma coisa mais da realidade assim, da gente, né? Então eles ficam estimulados a competir. A gente começou a usar agora, teve uma das salas que gostou bastante, eles têm usado, que a gente tem vários alunos que querem entrar no instituto também, para fazer o ensino médio. Então eles têm usado e aparece para mim. Então eu consigo ver a porcentagem de acertos, o tempo que ele usou, tem uma aba lá para anotações, então ele pode anotar. Como ele consegue usar no celular, eu falei também para eles irem tirando print. Falei, não entendeu de jeito nenhum, vai precisar, às vezes de alternativa, vai precisar chutar, mas bate o print e traz, que daí a gente consegue entender. Se ela não trouxer a resposta, a gente consegue buscar depois. Né? É bem legal que daí a gente entra na área deles, né? Que eles gostam de jogar essas coisas, você está jogando, aprendendo. Sim, agora o nosso próximo objetivo é com a Ana Paula montar nossa aula com Minecraft e matemática. A ideia veio do PIBID, e a gente vai montar para vir para cá. Explica pra gente o que é Minecraft, que às vezes tem gente que não sabe, né? O único problema o Minecraft, para mim, é um jogo que as crianças jogam, que é tudo de bloco. Então, tudo eles montam lá, bloquinhos, né? É tudo com bloquinho. Eles constroem, pelos vídeos que eu vi, tem gente que monta uma vilinha mesmo, complexa. Mas tem até cidade, o pessoal monta. Com os bloquinhos. Então, eles gostam. Né, é dos nossos alunos. Então, qual que é a nossa dificuldade agora? A minha, no caso, que é quem deu a ideia já joga e quer que os nossos alunos participem. Uhum. A minha dificuldade agora é eu aprender uma coisa que os alunos gostam para inserir o conteúdo. A gente não está dentro dessa área, assim, para eles que é muito interessante, né? Que todo mundo, eu sei o que é Minecraft, porque tem um pessoal pequeno aí que fala para mim. Né? Que joga. Mas eu não sei nem acessar, não sei nem como monta alguma coisinha, mas eu sei que existe isso, que as crianças, os adolescentes gostam pra caramba, né? Então é a questão da gente entrar na área deles para poder linkar uma coisa, né? Fazer ligação, linkar o que eles gostam para poder ensinar. Porque a gente sempre convida eles para gostar do que a gente gosta, né? Porque a gente estuda, a nossa disciplina é o que a gente mais gosta, né? Muitas vezes a gente sempre convida, mas então eu tento, na medida do possível, entrar um pouco no dele também para entender e tentar fazer a ligação, né? Mas, quando eu era criança, eu não gostava de videogame, essas coisas, não. Eu gostava de fazer tarefa, eu brincava de dar aula. Eu brincava de corrigir as atividadezinhas das bonequinhas. O professor já estava no sangue desde pequeno. Já estava, desde a segunda série, né? Então, eu brincava disso, eu achava o máximo grampear a folha quando eu era criança. E daí eu grampei folha o dia inteiro, às vezes, né? Então, você ficava lá para os alunos lá. Hoje, eu ia brincar de professor, você sempre queria ser professora. Eu vou ser a professora. Sempre. Já errou a tarefa. Tinha aquelas lousinhas pequenininhas que tinha o alfabeto em cima, né? Era naquela lousinha que eu comecei a dar aula. Então, para mim, é mais difícil aprender agora para entrar no mundo deles, para eu conseguir linkar com o nosso conteúdo. Bem legal. Daiane, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a vocês. Pessoal, muito obrigado. Não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria, @educacaucj, e até a próxima. Tchau.